CPI da BH Trans, CPI da Saúde em BH, CPI dos fura-filas, CPI da Covid, são tantas realizadas hoje no país que o cidadão pode não estar conseguindo acompanhar. Na próxima reportagem, o produtor Vitor Lobato e o repórter Renato Paim nos explicam como funcionam essas investigações feitas pelos vereadores, deputados e senadores. A informação que o senhor está prestando aqui é uma informação falsa. E eu faço isso com base em documentos apresentados a essa CPI. É um assunto que está em alta. Na TV, nas redes sociais, nas conversas de elevador, no ônibus, nos bares, as CPIs têm sido pauta das mais variadas discussões políticas. Mas não é todo mundo que está dominando o assunto. Aliás, essa sigla CPI, você sabe o que significa? Não sei, não, acho que não. Comissão Parlamentar de Inquérito, né, assim, o nome, o significado. A sigla, sim, eu acho que você me apertou. Comissão Parlamentar de Inquérito. Não sei te falar o significado, mas eu acho que é uma investigação. Já ouvi falar, mas não sei o que significa ao certo, não. Comissão Parlamentar de Inquérito. A CPI é uma atividade de fiscalização feita pelos parlamentares. A comissão examina uma denúncia por no mínimo 4 meses. Os poderes de investigação de uma CPI são próprios das autoridades judiciais. A comissão pode determinar diligências, convocar autoridades dos setores público e privado, tomar depoimentos, requisitar documentos, serviços e informações a qualquer pessoa ou instituição. A CPI condena. Ela pode punir algum investigado? A resposta é não. A comissão pode sugerir uma punição que precisa ser acatada pelo judiciário. O Ministério Público é o grande destinatário, embora não seja o único, daquilo que a CPI concluiu. Aí o Ministério Público faz a sua avaliação e vê se é caso de solicitar alguma coisa ao Judiciário. O Judiciário é sempre provocado. Não tem como fazer uma reportagem sobre CPIs e não falar que muitas delas terminam em pizza. É uma expressão que ficou consagrada no Brasil para indicar investigações que não apontam solução e muito menos punem os culpados. Mesmo que a CPI não leve à prisão ou à condenação daqueles que estão sendo investigados por ela, ao recontar a história, ao refazer uma narrativa, uma CPI cumpre um papel da política, que é de prestação de contas. E isso ajuda o cidadão, quando ele vai chegar às urnas, no tempo da eleição posterior, a avaliar se aquela história, até o momento, valeu a pena ou não. Estamos no 4º mês em que é impossível assistir qualquer jornal de alcance nacional sem se deparar com mais um capítulo da CPI da Covid no Senado. Guerra de versões sobre pedido de propina por vacina no Ministério da Saúde leva a CPI da pandemia a pedir a cariação dos envolvidos. Rotina que também se repete em Minas Gerais. A CPI, que já teve 13 reuniões. A CPI da BH Trans. Agora a CPI entra em uma segunda fase. A Assembleia Legislativa acaba de entregar o relatório da CPI que investigou os fura-filas da vacinação contra a Covid-19. Os deputados encaminharam ao Ministério Público denúncias por peculato e improbidade administrativa contra 4 servidores da Secretaria de Estado de Saúde, incluindo o ex-secretário Carlos Eduardo Amaral. A conclusão que a gente chega é: ninguém conferiu tecnicamente na Secretaria de Estado de Saúde se aquelas pessoas deveriam ser vacinadas ou não. Foram 25 CPIs realizadas pela Assembleia Mineira nos últimos 22 anos. 2 estão em andamento e as outras 23 foram concluídas, resultando em recomendações de projetos ou alterações de leis. Em Belo Horizonte, na Câmara Municipal, há 2 CPIs tramitando. Uma investiga a gestão da empresa de transporte público da cidade, envolvida em denúncias de cartel desde 2008, e outra analisa gastos da prefeitura para o controle da pandemia. As 2 ainda não têm data para terminar. É bem comum que governos passem por turbulências e sejam investigados. Será a CPI uma manobra política ou um instrumento de defesa do interesse público? Se a CPI for apenas política e o ato for um ato meramente administrativo, é bem provável que o governo saia dela até mais forte que ele entrou, desmoralizando os membros de uma CPI. Agora, se o ato investigado de fato mostra as causalidades e mostra os malfeitos daquele que foram responsáveis por este ato, o governo certamente sairá menor e mais fragilizado de uma CPI.